Para Ó, o Lúcio se então, pô, assustou. campeão Lúcio. Aquelas perguntas pesadas. Tava muito mole o negócio, agora legal, o couro né? come. Meu caro Tava Lúcio, boa. por que você deu uma cabeçada em Roger Flores, que era teu companheiro no jogo entre Brasil e Camarões? Por quê? Primeiro, não chegou a acertar. Não, e depois acabou a gente discutindo e ele falou algumas palavras de baixo calão, bem agressivas, e na hora do nervosismo a atitude foi impensada ali no momento, mas Li tinha também 21 anos na época, mas jovem, mas assim, graças a Deus não deu confusão maior. Celso Cardoso. O Lúcio, na carreira, você criou poucos desafetos, né? Mas alguns. Qual que você considera o pior? Van Gaal, Juvenal Juvencio ou Paulo Autuori? Dentro desses três aí... Ou se tiver mais um que eu não citei, você pode falar também. Não, mas para mim o mais, assim, que eu achei... que eu fiquei mais triste com a atitude dele foi do Paulo Autuori. Porque não foi verdadeiro comigo, não foi verdadeiro nas notícias, inventou uma situação para... Aí eu não posso dizer se foi uma pressão da diretoria, mas inventou uma situação dizendo que eu estava sendo indisciplinado porque eu ficava, depois dos treinamentos, treinando um pouco a mais. Treinando passe, treinando chute, cabeceio, então ele achou que eu desrespeitei ele. A conversa que ele teve comigo foi essa e disse que eu iria ser punido. Eu achei isso muito, vamos dizer assim, uma falta de caráter muito grande. Ele poderia ter me falado a verdade, se foi pressionado pelo presidente, pela diretoria, ou ia me punir por alguma coisa que aconteceu nos jogos, ou não estava gostando do meu estilo de jogo, mas ser manipulado dessa forma, ele foi meu treinador no Internacional também, mas ser manipulado da forma com que ele foi e inventar, né, coisas, mentir, né, sobre o meu profissionalismo dentro do São Paulo, isso me deixou muito triste. Vampeta. Emerson Leão mudou sua vida? Mudou. Emerson Leão foi um cara que, assim, um cara que passou pelo Internacional em 99. O Inter estava na zona de rebaixamento, nessa luta também contra, né, o rebaixamento. Ele foi lá, conseguiu, da forma dele, ajudar o Internacional, nos ajudar a sair daquela situação. E teve um detalhe de tudo isso aí. Eu estava jogando titular absoluto no Inter e ele chegou, eu tomei o terceiro cartão amarelo e ele me colocou no banco no outro jogo. E eu fiquei muito triste, né, chateado, e naquele intuito, não, eu quero jogar, e o porquê que eu saí do time. Um grande amigo meu, né, o Dudu Silva, que infelizmente há uns dias atrás veio a falecer, que era o preparador físico do Mano Menezes, que foi um cara que fez a minha carreira também, tanto dentro e fora do campo, ser um sucesso. Então ele chegou até mim e falou: cara, calma, cabeça tranquila, talvez ele está, né, vendo seu comportamento diante de algumas adversidades para ver como você se comporta. Então depois de 99 ele saiu do Inter e foi para a seleção. E por eu não ter reagido de forma negativa vamos dizer aí, nesse teste dele, talvez, ele foi o cara que transformou minha vida com a minha primeira convocação. Então, a cada jogo na seleção, para mim era como se fosse o primeiro, eu aprendi isso, né? E coloquei isso como meta. Então, isso me deu força para a minha autonomia dentro da seleção, para os meus jogos, para minhas conquistas serem maiores. Eu queria não me acomodava, então isso me deu condição, e ele, com a primeira convocação, abriu essas portas para mim na seleção. Osmar Garrafa.
Lúcio, você mesmo disse aqui, né, que a alegação do técnico do São Paulo, Paulo Autuori, do seu afastamento, era de preservar a saúde do vestiário, que você era uma má influência. Quando do seu afastamento, nenhum jogador do São Paulo veio a público em sua defesa. Mas sei também que você tem contato com muitos ex-jogadores do São Paulo. Eles não se manifestaram a seu favor naquele momento, porque existia uma ditadura dentro do São Paulo e os jogadores ficaram com medo de se manifestar em relação ao Lúcio. Existia uma ditadura da época do Juvenal Juvencio em cima daquele elenco? Cara, o que eu posso te dizer assim, que isso foi outra mentira, né? Então, os jogadores, muito pelo contrário, ficavam depois do treinamento, ia lá até onde eu estava, porque ele achou melhor eu treinar separado. Então, os caras chegavam até mim e falavam, pô, isso é uma puta sacanagem, o que estão fazendo? Claro que eu não poderia cobrar dos outros jogadores. Por quê? Porque o que aconteceu? Eles imaginavam, se eles tiveram peito e tiveram essa atitude com o Lúcio, que veio da Europa, jogando na seleção e tal, imagine com os outros jogadores. Então eu não cobrava deles, entendo perfeitamente, tinha jogadores ali que, Luiz Fabiano, Maicon, que sabe, eram líderes, até o próprio Rogério Ceni veio conversar comigo, mas assim, eu não cobrava que eles fossem me defender. Né? Então isso eu deixava sempre eles bem tranquilos, que eu sei que são pessoas que faz parte do meu ciclo de amizade, né? São meus amigos, mas também não precisavam se expor para, né, talvez comprar uma briga maior com o clube, e isso afetando às vezes até, né, a carreira dele dentro do clube e por onde fosse. Então isso eu não cobrei, mas eu acho que isso também foi outra mentira, que eu fiquei muito triste, porque a minha esperança e o meu desejo de vir, né, para o São Paulo era no intuito de dar o meu melhor futebol. O meu último jogo na seleção foi em 2011, né, com o Mano Menezes. Então, queira ou não, eu sempre fui um cara que foi muito... o futebol foi minha vida. Eu vivi só no futebol desde os 14 anos de idade. Então, é uma coisa que eu amo de paixão. E a seleção brasileira, como eu expliquei, amo também. Então, eu vim para o São Paulo até no intuito do pensamento lá no fundo, falar, pô, quem sabe eu consigo fazer uma boa campanha junto ao São Paulo, e a Copa de 2014 é aqui no Brasil. Né? Então, até esse pensamento a gente teve. Nunca tive um intuito de fazer algo que fosse prejudicar o São Paulo. Né? Infelizmente, são situações do futebol onde vive-se de resultado, mas isso é uma coisa que eu deixo bem claro, que tenho muitos amigos, né? Tive muitos amigos no vestiário do São Paulo e nunca fui uma má influência, até porque eu passei por grandes clubes, fui durante muito tempo um dos líderes dentro da seleção brasileira, então não teria o porquê eu vir para um clube como o do São Paulo e querer fazer algo para prejudicar o vestiário ou pensar em algo egoísta, né? Então isso nunca foi da minha índole, então é uma coisa que me deixa triste também, essa falta da verdade. Né? A última pergunta, Guilherme Camargo. Lúcio, revendo hoje a sua carreira, você se arrepende de ter voltado para o futebol brasileiro? Cara, assim, olhar para o passado e analisar é muito fácil, né? Então, a gente, claro que a resposta é bem nítida. Você vai falar assim, me arrependo porque aconteceu isso, né? No São Paulo, no futebol brasileiro, a volta não foi o que a gente esperava. Mas, em contrapartida, né, tantas coisas boas que já aconteceu na minha carreira. Se você me perguntar hoje se eu sou um cara realizado, graças a Deus sim. O futebol me trouxe muitas conquistas, muitas experiências, muitos amigos, né? Então teve muitas coisas que você perguntava, você se arrependeu, por exemplo, de ir para a Alemanha naquela situação, né? Porque depois que as coisas acontecem, apareceu Barcelona, Real Madrid. Então eu com 22 anos, teve momento até eu pensei em voltar atrás com o Bayer Leverkusen e falar, não, vou para o Barcelona, vou para o Real Madrid. Então são coisas que acontecem às vezes em placa, né, como aconteceu na Alemanha,
como aconteceu na Itália, e às vezes as coisas não correm bem, como foi no São Paulo. Então é difícil, né, dizer assim, você não faria isso, se você soubesse o que iria acontecer. Mas eu acho que são decisões na vida, assim, a gente também tem que olhar o lado de algumas decisões certas e boas que a gente fez, né? Eu, por exemplo, olhando a minha trajetória na Alemanha, eu fiquei muito feliz de ir para o Bayer Leverkusen. Por quê? Porque era um clube médio, né, onde eu teria a chance de jogar. Se eu for para o Barcelona ou para o Real Madrid, talvez eu teria que ficar um ano me adaptando, esperando o meu momento de jogar, e talvez não teria essa sequência, né, que eu tive na minha carreira. Mas eu sou muito feliz de tudo que aconteceu, sou muito grato, né, também ao futebol brasileiro, à seleção, os clubes onde passei, os amigos que conquistei também durante toda essa trajetória. O intuito, com certeza, também do São Paulo inicial era que tudo desse certo, mas nem todas as coisas são da forma que a gente quer. Mas de antemão também deixo isso muito bem claro, que não guardo mágoa do São Paulo, não guardo mágoa do Palmeiras. A gente faz projetos, alguns dão certos, outros não. Mas pelo como me receberam no clube também, eu sou muito grato a eles, agradeço por ter tido essa recepção, esse carinho. E deixo bem claro que é um clube que não tenho vergonha nenhuma de falar que joguei no São Paulo, que as coisas não deram certo, porque é muito fácil você só exaltar quando as coisas dão certo e quando você está ali levantando o troféu. Então, jogar tanto no Internacional, no Guará, que tomamos de 7, no São Paulo, Começo no Palmeiras, Guará, né? no São Paulo, no Palmeiras, tenho orgulho sim de falar, e fiquei feliz, né, dentro das circunstâncias, dentro do possível, de ter jogado nesses clubes, sim, e respeito, não tenho mágoa nenhuma, nem do São Paulo, nem do Palmeiras, nem de... A gente fica triste com algumas atitudes, né, de alguns profissionais, como eu falei, mas também não guardo mágoa, só queria que eles fossem, né, tivessem atitudes diferentes, mas, né, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma razão, e a gente tem que respeitar. Boa. Valeu, muito bom.